Estamos ao vivo mais uma vez aqui no canal Católico de Verdade, com o nosso querido irmão Eudes Duarte. Vamos esperar o delay que sempre tem, para dar as pessoas aqui conosco, para a gente iniciar de fato a nossa live. Então, vamos só aguardar um instantezinho. Aí agora já tem mais de 20 pessoas. Então, já peço que o pessoal vai compartilhando. Você que está entrando na live agora, compartilhe seus grupos de WhatsApp, clica aqui abaixo do vídeo no YouTube, compartilha para todo mundo, para que mais e mais pessoas estejam conosco aqui. Vamos iniciar, então. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. É uma alegria estar aqui com você, com o nosso querido irmão Eudes, que mais uma vez se faz presente aqui. Esse é o Eudes, já é a quarta live que nós fazemos, então ele já está em casa, né? Acho que é difícil quem não conhece ele também aqui no canal. Então, para a gente iniciar, eu queria convidar para o irmão Eudes conduzir uma oração, então, para a gente iniciar a nossa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Nós te pedimos, ó Divino Espírito, coloca nos nossos lábios as palavras que sozinhos nós não somos capazes de falar, e ao mesmo tempo abre os ouvidos de quem escuta para entender a palavra que é anunciada. Vós que é o Espírito da verdade, a nossa mente iluminai, o nosso coração enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor, e que cada filho amado que ouvir essa live seja tocado pela poderosa verdade que se encontra em Cristo e na sua igreja una, santa, católica e apostólica. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, é uma graça te receber aqui, te agradeço, né, porque foi suado para estudar esse assunto, né? Mas aí, se alguém não te conhece, se apresenta em 1 minuto para a gente já iniciar esse assunto, então. Então, meus irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria para todos vocês. Eu sou missionário católico Eudes Duarte, faço parte do grupo de oração da Renovação Carismática chamado Herdeiros do Trono da Graça, da cidade de Taubim, no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais. Já estive aqui 4 vezes com o Tiago, trabalhei um bom tempo na educação, tem 4 anos que eu me tornei missionário, estou viajando o Brasil todo pregando a palavra de Deus, e é uma alegria muito grande vir aqui trazer mais um ensinamento de maneira simples para preencher o seu coração com a verdade da fé católica. Aleluia! Amém. Então, nós temos uma dificuldade muito grande, nós temos uma falha catequética muito grande a respeito dos irmãos protestantes, né? Muitas vezes somos atacados, não sabemos como nos defender. Então, eu acho que essa live é providencial para isso, né? Defesa da fé católica, aprender heresias, aprender as coisas que são protestantes, que muitas vezes nós não entendemos e não sabemos rebater ou defender. Então, nós vamos tratar sobre as 5 solas protestantes, e agora a palavra já não é mais minha, está com o Eudes. Então, Tiago, vamos lá. Eu preciso dizer para cada pessoa que escuta, no Brasil, nós temos mais de 20 mil denominações protestantes, uma diferente da outra, e no mundo é mais de 60 mil. Vamos lá, para vocês entenderem melhor, o protestantismo é dividido entre protestantismo histórico, protestantismo pentecostal, protestantismo neopentecostal, pseudos protestantes e neorreformadores. Nós estamos chegando no 6º degrau, que é chamado os protestantes desigrejados. Eu creio em Cristo, mas eu não tenho igreja. Isso. Então, assim, o protestantismo histórico é formado pela galera que vem da reforma, luteranos, calvinistas e aquela turma ali toda de Zwinglio e companhia limitada. Os protestantes, pseudo-protestante, é formado por aquela galera que distanciou muito, os mormons, adventistas e os próprios testemunhos de Jeová, que além de crer na escritura sagrada, crê em revelações privadas, os testemunhos de Jeová mudaram a Bíblia. Os protestantes pentecostais começaram em 1904 com o reverendo Parma, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Evangelho Quadrangular. Os neopentecostais é chamado, nós brincamos, falando que é as igrejas eletrônicas, né? É Universal do Reino de Deus, Valdomiro de Santiago, lá do
mundial do poder de Deus e algumas outras. E os neo-reformadores é uma galera que até que o finado Paulo Leitão participou, é uma galera nova que nega a Santíssima Trindade, que eles querem reformar a própria reforma. E tem agora Tiago Brunet e a sua turma trazendo os protestantes que se declaram sem placa. Eu sou cristão, mas não tenho igreja, não depende de igreja. Então, essa é a onda do protestantismo. Mas todo o protestantismo, seja o histórico, pentecostal, seja o neopentecostal, seja o pseudo-protestante, ele tem 5 sola, que é os 5 somente, sola em latim é somente, os 5 sola da reforma. É sola fidei, sola gratia, sola Deus glória, sola Cristo e sola Escritura. Tiago, isso é uma coisa fascinante, que se você pega um protestante pentecostal, ele vai dizer para você assim, ó, eu sou salvo somente pela graça, por meio somente da fé, somente por Cristo, de acordo somente com a Escritura, para a glória de Deus somente. É interessante, né? É uma doutrina fascinante, se não tivesse tanta heresia no meio disso aqui, tá? Então, o que acontece? Um católico, e aí o pior, que o protestantismo chama de doutrina semi-pelagiana. Então, assim, o católico é uma doutrina semi-pelagiana que prega a salvação pelos méritos, a salvação pelas obras, e aquilo que você conquistou diante de Deus. Isso é mentira. Tanto que eu vou te mostrar que dos 5 solas da reforma, 4 é verdadeiro. Errado é a interpretação de Lutero a respeito deles, tá? Que o sola pode ser muito bem católico, porém a interpretação que Lutero deu que é totalmente errada. Então, assim, eu vou começar, que o pessoal vai entender, Tiago, se a gente destruir as 5 sola, você destruiu o protestantismo. Muitas vezes é os protestantismos que nos atacam. Então, hoje é de a gente parar de jogar na retranca e nós vamos atacar. E vamos mostrar para eles que os 5 sola está totalmente contraditório, tá bom? Então, o primeiro sola, que é o sola, talvez o mais bíblico de todos, é o chamado sola Deus glória. Somente a Deus glória. De onde Lutero tirou isso? De 2 textos na Bíblia. Primeiro, eu vou pegar, tá? É o livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8. Isaías 42, 8. Lutero pegou esse texto e disse assim, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A ninguém cederei minha glória, nem a ídolos minha honra. Esse é o primeiro texto. O segundo texto que Lutero pegou para decretar essa doutrina do sola Deus glória é o Evangelho de João 5,44. João 5,44, que diz assim, como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscai a glória que é só de Deus. Daqui veio a famosa expressão sola Deus glória, somente a Deus glória. Primeiro, Tiago, eu vou ter que explicar o seguinte, essa expressão está completamente certa, tá? Nenhuma criatura é digna de glória, somente Deus tem a glória, tá? Mas por que Lutero usou isso? Para combater a intercessão dos anjos, a intercessão dos santos e as autoridades religiosas, no caso o Papa. Mas eu vou explicar. O que é glória? Glória em grego é dorsa, é reconhecer que Deus é grandioso, poderoso, soberano, e que nós, quando glorificamos, não se acrescenta nada a ele, nada, nada. Deus não merece nós glorificar ele, a gente glorifica Deus para nós ser participantes da sua glória. É só você lembrar da missa, quando o padre diz, né, corações ao alto, nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e a nossa salvação. Glorificar a Deus é o nosso dever e a nossa salvação. Então, no sentido absoluto, Lutero está plenamente correto e o dogma é católico. No sentido absoluto, só Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Isso é indiscutível. Aonde é que está o erro? A interpretação de Lutero a respeito disso, tá? A Deus a glória por natureza, às criaturas a glória por participação. Para você entender melhor, Jesus é santo por natureza. Eu e você podemos ser santo por graça. Olha a diferença uma coisa da outra. Então, Lutero, ele confundiu o que é a glória no sentido absoluta, o que é a glória no sentido de participação. A glória é a Deus, mas Deus quis que nós fomos participantes da sua glória. Aqui está o maior erro que Lutero cometeu, entendeu? Claro, tudo que nós temos de bom é glória de Deus.
tá? Tudo é glória de Deus, mas Deus quis que nós fôssemos participantes da sua glória, ou seja, ele tem a glória por natureza, nós temos a glória por graça, por participação da sua glória. Vou explicar para você melhor. Por exemplo, Jesus é o filho do Pai por natureza. Nós não somos filhos do Pai, nós somos filhos do Filho. Nós somos filhos por participação. Percebe? Romanos capítulo 8, Paulo vai mostrar isso de maneira clara. Nós somos co-herdeiros com Cristo, filhos no Filho. Então, Jesus é filho por natureza. Nós somos adotados, filhos adotivos, ou seja, nós somos filhos por participação, para você entender melhor. Agora, vamos lá explicar assim de maneira simples para as pessoas entenderem, tá? Deus é digno de toda glória, mas ele quis que nós fôssemos participantes da sua glória. E qual é a base bíblica? Já vou pegar aí, você pode ir pegando. O Salmo 83, versículo 12, da Bíblia da Ave Maria. É o salmo mais claro que quebra essa ideia de Lutero, tá? Já no Antigo Testamento. Salmo 83, 12. Diz assim: porque o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. O Senhor dá graça e a glória. Ele não recusa os seus bens àqueles que caminham na inocência. Percebe? O Senhor dá a graça e a glória. Então, a glória é dele, por natureza. E nós nos tornamos participantes da sua glória. Olha, só isso aqui, qualquer protestante tem que entender. Outro texto claro, Tiago, Eclesiástico 44, versículo 1 e versículo 2. Você vai entender agora. Na Bíblia Maria, para quem usa, que está nos assistindo, página 926. Façamos elogio aos homens ilustres, que são nossos antepassados por sua linguagem. O Senhor deu-lhes uma glória abundante. Olha, o Senhor deu-lhes uma glória abundante. Então, eu vou resumir assim, Tiago, de uma forma bem simples para as pessoas entenderem, tá? O que é a criatura ser participante da glória de Deus? Vamos embora lá. Na cabeça de Lutero, se você rezasse ladainha, Santo Terço, ladainha do santo, você estava roubando a glória de Deus e dando a glória à criatura. Não, eu estou reconhecendo a glória de Deus na sua criatura. Eu estou glorificando o Criador na criatura. Eu estou exaltando a glória do Criador na sua criatura. Percebe? Não é roubar a glória de Deus, mas é reconhecer a glória do Criador na sua criatura, porque a criatura se tornou participante de sua glória. Olha a profundidade disso, tá? Outra coisa importante, você vai lembrar comigo, além desse texto, por exemplo, você vai recordar, João 8,12, Jesus diz o quê? Eu sou a luz do mundo. Lembra disso? Mateus 5,16, o que Jesus diz? Vós sois a luz do mundo. Há alguma contradição? Não. Jesus é a luz do mundo por natureza. O cristão é a luz por participação da luz que é Cristo. Olha a dignidade disso aí. Ou seja, o cristão reflete a luz de Cristo. A luz não é nossa, a luz é dele. A luz de Cristo brilha em nós, reflete em nós, mas a luz é ele. Ele é a origem, mas a glória é dele. E ele quis que nós fôssemos participantes da sua glória. Entendeu agora? Outro texto que você vai entender direitinho. Por exemplo, Mateus 6, 28, 29. Jesus fala: olhai os lírios do campo, olha como ele se veste. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Qual foi a glória de Salomão? O rei mais sábio da Bíblia, o homem mais sábio da história. A sabedoria divina, que era a glória do Altíssimo, foi dada a Salomão por participação no auge da sua glória. Percebe? A criatura Salomão, Deus concedeu a glória a Salomão. Então, veja, essa que é a confusão da cabeça de Lutero. No fundo, ele está certo. No sentido absoluto, só Deus é a glória. Mas no sentido relativo, as criaturas são participantes da sua glória. E aqui, rapaz, tem um texto que é o mais claro de todos. João 17, 22. Se você tiver com a sua palavra aí, talvez seja o texto mais claro que quebra as pernas de Lutero. João 17, 22, a Bíblia, Jesus fala na sua oração sacerdotal: dei-lhes a glória que me deste.
Olha, vou repetir para gravar no coração de cada um protestante que eu vi. Dei-lhes a glória que me deste. A glória que o Pai deu ao Filho, o Filho deu à igreja, deu aos apóstolos. Eu dei a vocês a glória que o Pai me deu. Percebe a dignidade disso? Então você pode dizer, por exemplo, Tiago, assim, ó, é minha esposa, você que é casado, é meus filhos, é minha saúde, mas isso é glória de Deus, porque a sua esposa, os seus filhos, a sua saúde, o seu trabalho é para glorificar a Deus. Então você é participante da glória dele, tá? Outra coisa importante lembrar para as pessoas, Tiago, eu poderia citar, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, Paulo vai dizer, nós somos a vossa glória e vós a nossa glória no dia do juízo. O que Paulo está falando? O fato de ter evangelizado a comunidade de Coríntio, ela era a glória dele, porque ele conquistou eles para Cristo. Claro, quem conquistou foi Paulo? Não, Paulo foi o instrumento que Cristo usou para ganhar aquela comunidade para o reino dele. Mas Paulo está dizendo, vós sois a minha glória. Outro texto claro, eu poderia citar 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20, Paulo diz a mesma coisa, vós sois a minha glória. Entendeu? O povo da Tessalônica era a glória dele, por eles terem encontrado com Cristo. Tem uma outra coisa que a gente vai lembrar, Tiago. 2 Coríntios 10, 17. Quem quiser gloriar-se, glorie-se no Senhor. Ah, esse texto é claro. 2 Coríntios 10, 17. Quem quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Aí o que Paulo está dizendo? Existe a vanglória. O que é vanglória? Quando o homem começa a glorificar a si mesmo, acha que o brilho é dele, que as conquistas é esforço humano dele, que é obra da força que tem nele, aí é pelagianismo mesmo, né? Eu tiro a glória que é de Deus e coloco ela para mim. Aí é vanglória. Mas porque tudo que eu tenho é glória dele, porque eu sou participante da sua glória. Entende? Então, se com a própria Bíblia aqui, nós já destruímos o primeiro sola da Reforma Protestante. Mas eu queria lembrar as pessoas, Tiago, que esse sola de Lutero foi justamente para destruir o culto ao santo, o culto aos anjos, o culto à Virgem Maria e o respeito à autoridade de papas e cardeais. Tá, então vamos embora explicar aqui para os católicos, talvez muita gente precisa conhecer isso, Tiago. O culto do santo na igreja são 3 razões simples que eu vou tentar enxugar para mudar para outro sola. Primeira razão do culto do santo é dar glória a Deus. Por que dar glória a Deus? Dar glória a Deus e quem são os santos são obra-prima. A pessoa só é santa porque ela foi santificada pela graça divina. Jesus é santo por natureza. Aquela pessoa é santa por graça divina. Então, quando eu estou glorificando um santo, exaltando um santo, eu estou exaltando o Criador na criatura, louvando o Criador na sua criatura, reconhecendo a grandeza do Criador na sua criatura. Eu vou explicar de maneira melhor, Tiago. Por exemplo, Santa Gertrudes, ela foi na missa no dia da Assunção de Maria, o padre pregou a missa toda sobre Maria, ela saiu da igreja chutando o pau da barraca, e ela disse, Jesus, eu vim aqui te adorar, te louvar, te exaltar. O padre só falou da sua mãe, só exaltou a sua mãe, só deu glória para sua mãe, parece que sua mãe é a dona da igreja. Jesus apareceu para ela, levantou ela pela mão e disse, Gertrudes, nunca mais repita isso. Toda a glória dada à minha mãe é dada para mim, que tudo que a minha mãe tem, foi eu que dei para ela. Pronto, está explicado. Toda a glória dada à minha mãe é dada para mim, que tudo que a minha mãe tem, foi eu que dei para ela. Toda a glória dada a São Francisco é dada a Jesus, que tudo que São Francisco tem, foi Jesus que deu para ele. Toda a glória dada a São João Maria Vianney, a São Sebastião, a Santo Inácio de Antioquia, a todos os santos, a glória é dada para Jesus, porque tudo que eles têm, foi Jesus que deu para eles. Então, eu estou glorificando o Criador na sua criatura, reconhecendo a glória do Criador na sua criatura, porque ele é participante da glória do seu Criador. Vou dar um outro exemplo. Lucas 1,48, o que Maria disse? Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Por que eu declaro Maria bem-aventurada? Porque o Senhor fez nela maravilha. Eu reconheço as maravilhas do Criador na sua criatura. Eu glorifico o Criador na sua criatura. Percebe? Então, assim, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. A luz é dele, mas as criaturas refletem o brilho da sua luz.
Olha a simplicidade disso. Queria lembrar uma outra coisa, Tiago. Provérbios 31, versículo 30, a Bíblia diz, a mulher que teme o Senhor merece louvor. Por que nós louvamos a Maria? Porque a mulher que teme o Senhor merece louvor. O que é louvar a Maria? É reconhecer a glória de Jesus na vida dela, a glória do Criador na sua criatura. É exaltar e louvar o que Deus fez na vida dela. O Senhor fez por mim maravilhas. Santo é o seu nome. Então, a primeira razão do culto do santo é justamente dar glória a Deus. É justamente reconhecer a glória do Criador na sua própria criatura. A segunda razão do culto do santo que o Lutero não entendeu é modelo de vida a ser imitado. Aí o protestante questiona, mas eu tenho que imitar só Cristo? Não. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede, inclusive eu gosto de brincar, aqui em Minas Gerais, a palavra imitar é remedar. Então, mineiro, remedar. Se Paulo fosse mineiro, ele colocaria remedai a Cristo, como eu remedo ele. Pronto. Então, fazer igual a mim, como eu faço igual a Cristo. Pronto, idioma bem mineiro para o povo entender. O que é ser imitador? Quando você imita Paulo, você imita Cristo. Quando você imita Madre Teresa, você está imitando Cristo. Imita a Irmã Dulce, você está imitando Cristo. Quando você imita São Francisco, você está imitando Cristo. Então, o santo é modelo a ser imitado. E aqui, Tiago, tem uma preocupação na igreja, que muita gente tem o santo de devoção, mas não tem o santo de imitação. Então, a primeira razão de você ser devoto de um santo é para você imitar o santo. E aí, tem uma coisa interessante, eu poderia citar, por exemplo, Hebreus 13, versículo 8, perdão, Hebreus 13, versículo 7, lembrai-vos daquele que vos guiaram na palavra, que anunciaram a salvação, imitai-lhes a fé. Hebreus 13, 7. Poderia citar Hebreus 6, 12, a mesma coisa. Poderia citar Filipenses 3, 17, onde Paulo manda também a gente ser imitador. Então, o santo é modelo de vida a ser imitado. Ele foi imitador de Cristo ao extremo, e olhando para ele, eu posso imitar Cristo. Eu vou dar um exemplo para você de dois em história da igreja. Santo Agostinho, lá no século IV, ele foi ler a história dos mártires e dizia, se esses homens conseguiram ser santo, eu também posso ser santo. Posso citar Santo Inácio de Loyola, um soldado que se converteu lendo a vida do santo, lendo Legenda Áurea. Entendeu? E a conversão dele foi lendo a vida do santo, modelo de vida a ser imitado. Se eles conseguiram, eu também posso conseguir, que eram criaturas que aceitaram fazer a vontade do Criador ao extremo. Então, é um modelo de vida a ser imitado. A quem dera a gente pudesse imitar uma Santa Maria Gorete, um São Policarpo, um Santo Inácio de Antioquia, uma Santa Apolônia, uma Santa Águida, uma Santa Luzia, eu vou dizer um São Francisco Xavier que batizou 2 milhões de pessoas, que ouviu as almas gritando pela evangelização. Poderia citar aqui um São Vicente Ferrer, que ressuscitou 38 pessoas. Poderia citar um Beato Padre Eustáquio. Meu Deus do céu, como eu leio muita vida do santo, poderia citar uma curriola de santo aqui, como diz o mineiro, para mostrar para você ver o quanto eles fizeram para a gente imitá-los, tá? E a terceira razão do culto do santo é justamente suplicar a sua intercessão. E aqui está um problema, né? Que os protestantes vão usar lá 1 Timóteo 2:5, né? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Sim, Tiago, aqui a gente tem que aprender uma coisa importante. Primeiro, Jesus é o único mediador de salvação, só Cristo salva. Os santos é mediador de prece. Tá? Mediador entre nós e Deus, só Jesus é. Agora, mediador de oração até Cristo, eu sou, você é. A igreja triunfante, a igreja padecente também é. Então, a intercessão do santo não é paralela à de Jesus, ela acontece por dentro da intercessão de Jesus. Toda oração de santo, ela termina por Cristo nosso Senhor, porque o católico não reza ao santo, ele reza com o santo a Jesus. É diferente. Então, não é paralela, é por dentro. Jesus é o único mediador de salvação. Os santos é mediador de prece. Eles pedem a Jesus, eles apresentam, porque a igreja padecente, a igreja triunfante e a igreja militante. A igreja que já reina com Cristo, quando se põe em oração com a igreja que milita por Cristo, em Cristo nós somos uma única igreja. Tá? Isso aqui aí eu teria que falar da comunhão dos santos, não vai dar tempo. Tá bom, mas qual é a base bíblica para a oração do santo? Eu poderia citar Apocalipse 6:9,
está claro lá, as almas debaixo do altar clamando a intercessão. Poderia citar Apocalipse 8, versículo do 1 ao 4, as orações dos santos que sobem diante do altar, diante de Deus. Poderia citar 2 Macabeus, capítulo 15, versículo do 12 ao 15, que mostra Onias e Jeremias intercedendo pelo povo de Israel. Já tinha 200 anos que eles tinham morrido, e Judas Macabeu tem essa visão. Então, aqui é só para mostrar para as pessoas. Então, o que a intercessão do santo é uma coisa bíblica, rapaz, bíblica. Poderia citar uma outra coisa, Tiago, que eu preciso colocar, que a tradição da igreja está cheia disso, os irmãos protestantes, pelo amor de Deus. São Jerônimo, lá no ano 380, ele diz assim, se os apóstolos e mártires, enquanto estava na carne mortal, e ainda necessitava de cuidar de si mesmo, e ainda assim podia orar pelos outros, muito mais agora que eles receberam a coroa da vitória e triunfa com Cristo no céu. Moisés, um só homem, alcançou o perdão para 600 mil homens armados. Estevão, para seus perseguidores, serão menos poderosos agora que eles estão reinando com Cristo? Paulo diz que em suas orações salvou a vida de 276 homens que seguiam com ele no navio que naufragou na ilha de Malta. E depois da morte, cessará sua boca e não pronunciará uma palavra em favor do mundo que, intermédio dele, creu no Evangelho? Eu estou falando de uma citação do ano 380. 1.300 anos antes de Lutero fazer a reforma. A igreja primitiva vai ler os escritos de Cipriano de Cartago, 248, de Origem, 254, e lá de Poitiers, 310, as catequeses mitagógicas que São Cirilo de Jerusalém, todas elas citam a intercessão dos santos. Então, queridos irmãos protestantes, toda a igreja primitiva acreditava que a igreja que triunfa com Cristo, que reina com Cristo, pode interceder pela igreja que milita por Cristo. Talvez o documento mais antigo é as atas do martírio de São Policarpo, que é do ano 150, que traz a questão das relíquias e também da intercessão dos santos. Então, assim, há toda uma base para isso, Tiago. Outra coisa, a questão das relíquias. Ah, mas de onde a igreja católica tirou que relíquia de santo faz milagre? Está lá, 2 Reis 13, versículo 20, jogou o morto nos ossos de Eliseu, ao tocar os ossos de Eliseu, o morto ressuscitou. Deus usou os ossos de Eliseu para manifestar a sua glória. Deus pode usar relíquia. O manto de Elias, 2 Reis, capítulo 2, do 1 ao 11, quando o manto de Elias toca na água do Rio Jordão, o Rio Jordão se abre. Deus usou uma relíquia para fazer um milagre. Atos 19, versículo 11, Tiago. Os lenços de Paulo eram levados aos doentes, os doentes eram curados. Eu poderia citar para você um caso aqui do Brasil, vou puxar o saco de Minas Gerais, Beato Padre Eustáquio, em 1940, quando ele estava em Poá, São Paulo, conta os relatos que o jornal Estado de São Paulo, na época, tinha mais notícias do Padre Eustáquio que da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Colocaram 12 paralíticos do lado do sol, quando o Padre Eustáquio passou, a sombra dele passou nos paralíticos, e os 12 levantaram da cadeira de roda ao mesmo tempo. Estou falando de um santo brasileiro, Beato Padre Eustáquio. Então, assim, as relíquias dos santos na Bíblia são usadas para fazer milagre. Eu sei, qual é o problema? O problema é que uma boa parte dos protestantes acredita na doutrina da dormição, ou doutrina do aniquilacionismo, que crê que a alma está dormindo. E isso não é verdade. Como é que eu sei? Eclesiastes 12, versículo 7. O pó volta para a terra, a alma vai a Deus. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Filipenses 1, versículo 21 ao 23, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, porque eu prefiro ausentar desse corpo para estar com Cristo, que seria imensamente melhor. Hebreus 12, versículo 20 ao 23, vós aproximados da montanha de Sião, da cidade santa, da Jerusalém celestial e das almas dos justos que chegaram à perfeição. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8 ao 10, São Paulo vai dizer de maneira clara, eu prefiro ausentar desse corpo para estar junto do Senhor, que seria imensamente melhor. Atos 7, 54, na morte de Estevão, ele vê o céu aberto, e Jesus de pé, à direita de Deus. É engraçado, que a nossa fé diz que Jesus está sentado, e Estevão vê Jesus de pé. Por que Jesus estava de pé? Porque na hora que morre um santo nessa terra, Jesus se levanta para recebê-lo no céu. Estevão vê Jesus de pé, e ele fala, Pai, em sua mão entrego o meu espírito, entrego minha alma. Pelo amor de Deus, senhores protestantes, nós temos uma alma que é imortal. Claro, eu poderia aqui ir na tradição da igreja, e aqui, Tiago, vale a pena citar que os adventistas, para negar essa verdade, eles falam que nós somos da descendência de Platão, que Platão que ensinava essa heresia da imortalidade da alma. Mas eu queria dizer para os adventistas, Tiago, que Platão acreditava que a alma era incriada,
que ela existia desde sempre, que Deus não havia criado ela, e que quando ela morria, ela fazia a transmigração de um corpo para o outro. Platão não acreditava na ressurreição. Mas se eles chamar nós de platonistas, eu vou chamar eles de epicureus. Quem eram os epicureus? Eram os seguidores de Aristóteles que acreditavam na mortalidade da alma, que após a morte a alma era aniquilada. E queria dizer para os adventistas que o único pai da igreja que acreditava nisso foi quem? Adivinha? Um herege chamado Arnóbio de Sica, no século IV, que saiu com essa doutrina no meio cristianismo e foi condenado no segundo concílio de Constantinopla, no ano 500, tá? Inclusive, a ata nona do concílio diz, se alguém disser que a punição do demônio ou dos ímpios após a morte é temporária e não eterna, que seja anátema. Aí lá no século XIX, o senhor Charles Taze Russell, fundador dos Testemunhos de Jeová, e a senhora Ellen Goldwhite, fundadora das Adventistas, junto com Guilherme Miller, trouxe essa doutrina da dormição e da mortalidade da alma por meio de cristão. Mas isso nunca houve na história do cristianismo. Então, assim, é umas coisas que o povo católico precisa saber e conhecer. Então, resumindo, Tiago, para o pessoal aqui, o culto católico resume em 4 palavras. Latria, dulia, protodulia e hiperdulia. Latria é o culto de adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dulia é o culto de veneração. Eu reconheço a glória do Criador na criatura. É prestado aos anjos e ao santo. É o culto de respeito. O exército tem os heróis de guerra. Nós temos os heróis da fé. Quem é os santos? Os heróis da nossa fé. O culto de protodulia, proto em grego é primeiro. Primeiro respeito é prestado a São José, que teve a maior missão, cuidar e proteger do Filho de Deus. José fez um berço para o Filho de Deus deitar. José ensinou o Filho de Deus a ser carpinteiro. José adorou o Filho de Deus dentro da sua própria casa. E o quarto culto, hiperdulia, o grande respeito, é prestada à Virgem Maria, aquela que trouxe Deus para nos salvar, aquela que Deus morou no seio dela, João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o culto do santo não rouba a glória de Deus, pelo contrário, eu estou glorificando o Criador na sua criatura. Quer completar alguma coisa, profeta? E outra, uma coisa que é muito interessante é que, assim, as próprias catacumbas, nelas estão desenhadas toda a parte de intercessão das Sim. catacumbas, já se prova pelos desenhos dos primeiros cristãos, que talvez seja até antes mesmo desses escritos datados, a intercessão dos santos. Então, assim, é impossível negar a história. Os protestantes querem que tudo esteja escrito na Bíblia, que tudo esteja mastigado, e não funciona dessa maneira. Sim, sim. Inclusive, Tiago, eu até queria dizer para as pessoas, assim, agradecendo que depois daquela live nossa, muita gente adquiriu o pendrive, o curso, A Fé Católica, e nesse curso eu tenho uma aula que eu explico direitinho a imortalidade da alma, porque aqui não dá tempo a gente falar, porque a imortalidade da alma é uma verdade de fé católica, e a alma ela é criada no instante da concepção e ela não morre. Após o julgamento, após a morte, ela vai para o juízo particular. Hebreus 9, 27, 2 Coríntios 5, versículo 10. Tá determinado ao homem morrer uma só vez e logo em seguida vem o julgamento. Então, você que adquiriu, você que não adquiriu, pode adquirir. Por quê? A gente tem que explicar isso direito. O católico tem que entender. Após a morte, você não vai dormir e aguardar Cristo voltar. Não. Após a morte, você vai para o juízo particular. Sua alma morreu com Deus, ela vai para o céu. Morreu com pecado mortal, ela vai para o inferno. Morreu em estado de graça, mas não atingiu uma santidade necessária, você passa por uma purificação. Um dia a gente pode fazer uma live aqui sobre o purgatório para explicar isso para as pessoas. Amém? Amém. Agora vamos para o segundo sola da reforma. Eu penso que esse primeiro aí ficou claro, né? Eu pergunto o povo que está vendo se eles entenderam direitinho a coisa. Tá? Coloca no chat aí se vocês entenderam a primeira sola aí, né? Teve uma irmã que falou que o Eudes parece o Enéas. O Enéas é firme, falar inteligente. Meu nome é Enéas. Quero minha perna, não. Eu vou deixar a barba crescer, ficar fazendo Enéas. Então, vamos lá, Tiago. O segundo sola, rapaz, é o somente a graça, né? Ou sola gratia, como diz o Lutero. Aqui, Tiago, para eu explicar esse somente a graça,
que Lutero dizia, né? O catolicismo crê que o homem é salvo pelas obras, salvo pelos méritos, mas para nós protestantes, nós somos salvos exclusivamente pela graça. E aí ele vai citar, que eu vou até pegar para as pessoas aqui, a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, quem está anotando aí dizer para as pessoas que a live fica salva, depois vocês podem pegar esses textos tudo e conferir, né? Efésios, capítulo 2, versículo do 8, né? Diz assim: porque é gratuitamente que foste salvo mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras para que ninguém se glorie. Tiago, é um dogma exclusivamente católico. Errado é a interpretação de Lutero. E aqui eu vou te dizer, para que existe esse sola? Para acabar com a doutrina do mérito. Percebe que cada um dos sola é para negar uma verdade católica, tá? Eu vou explicar depois para o povo o que é a doutrina do mérito, tá? Mas vamos lá aqui, vou tentar desenvolver esse sola, Tiago, com uma explicação bem simples para as pessoas entenderem. Nós temos dois heréis de história da igreja, Pelágio, lá no século IV, e Lutero. E os dois foi para os extremos, eu vou explicar ao povo. Para Pelágio não havia pecado original. Adão e Eva deu apenas um mau exemplo. Então, na cabeça de Pelágio, o homem pode ser salvo sem a graça, pode ser bom sem a graça, e pode praticar as boas obras sem a graça. Essa é a ideia de Pelágio. Lutero foi para o outro extremo. Para Lutero, o pecado original destruiu a natureza humana. E por ter destruído a natureza humana, na cabeça de Lutero, a graça de Deus, ela te envolve como um manto. Deus deixa você como você é, e ele coloca em você uma justiça imputada. O que é injustiça imputada? Você continua o mesmo. Ah, minha Nossa Senhora, tá? E Deus, na sua justiça, imputa você, te cobrindo com a graça. Olha que papel de anta. Ainda bem que Lutero está no colo do cão há muitos anos. Veja bem, olha a loucura. A graça de Deus, perdão, Tiago, a justiça de Deus, ela não é imputada. A justiça de Deus, ela é infusa. Deus infunde a sua justiça em nós, mediante a sua graça, e ela nos transforma. Aqui está a razão que o protestantismo nega a santidade. Porque se Deus cobre o seu pecado com o manto da graça, e ele imputa a justiça em você, e você não muda, aí vem aquela frase de Lutero: creia, 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 e peque, peque, peque. Quer dizer, eu posso continuar no pecado tranquilamente, desde que eu tenha a graça. Não precisava nem de igreja, não precisava de nada. Nada, nada. E o pior é que a partir disso aí, vai gerar lá na frente do João Calvino a doutrina da predestinação. Que o homem já nasce predestinado aí para o céu, predestinado aí para o inferno. Percebe? Uma heresia chama a outra, um abismo atrai outro abismo ao fulgor de suas cascatas. Já dizia lá o Salmo 41. Então, olha a gravidade disso. Então, ou seja, a justificação que Lutero prega somente pela graça seria uma justificação intrínseca, entendeu? Intrínseca, perdão, que independe da minha conversão. Olha a gravidade disso, cara. Então, veja bem, no sentido absoluto, o homem é salvo somente pela graça? Sim. Cristo nos salvou não por nossos méritos. Ele desceu do céu, o verbo se fez carne, veio a esse mundo, ele pagou o que nós não podíamos pagar, ele assumiu o que nós não poderíamos assumir, ele fez o que nós não podíamos fazer exclusivamente por sua graça. Isso aqui é uma obra de verdade. Mas essa graça, que essa justiça que é imputada em nós, ela não é imputada para cobrir a gente, não. Ela é infusa para nos transformar. Então, o homem, salvo pela graça, tem que praticar as obras da graça e viver na graça. Percebe a confusão de Lutero? Então, a interpretação aqui está certinha, ela é católica, mas o que ele entendeu a partir disso está completamente herético. Então, no fundo, eu vou pegar aqui para o pessoal, o que o Catecismo da Igreja Católica faz? Ó, parágrafo 1996, seguinte. Nossa justificação vem pela graça de Deus. A graça é um favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder ao seu convite. Veja, o Deus que me salva pela graça, a salvação não é de graça. Eu tenho que responder ao convite de Deus. Eu vou até falar de novo, né? O homem salvo pela graça, mas a salvação não é de graça. Eu tenho que responder ao convite de Deus. Aí continua.
Olha o que o catecismo fala de coisa maravilhosa. 198. Essa vocação para a vida eterna é sobrenatural. Depende integralmente da iniciativa gratuita de Deus, pois apenas ele pode se revelar e dar a si mesmo. Tiago, isso é dogma católico. Qualquer protestante entende isso aqui. Agora, qual foi o erro de Lutero? O erro de Lutero foi acreditar que o homem salvo pela graça, que Deus cobre o pecado dele com um manto e que o homem precisa se transformar. Aí ela anulou o quê? A doutrina das obras da graça e a doutrina do mérito. Agora, veja o que a Igreja Católica ensina sobre o mérito, que é maravilhoso, cara. Ó, o mérito do homem, olha a profundidade disso. Diante de Deus, em sentido estritamente jurídico, não há mérito nenhum da parte do homem. Entre ele e nós, a diferença é infinita, pois dele tudo recebemos, dele que é o nosso Criador. O mérito do homem diante de Deus na vida cristã provém do fato de que Deus livremente determinou associar o homem à sua obra da graça. Percebe? Aí, o catecismo vai citar Santo Agostinho, eu vou explicar isso agora. Na Assembleia do Santo, vós sois glorificados, e coroando os seus méritos, exaltai os vossos próprios dons. Ou seja, o mérito que o homem tem em nós não é nosso, é Deus fazendo através de nós. Percebe? É a graça agindo através de nós. Aí, cara, que foi o erro de Lutero. Entendeu? Então, assim, o homem salvo pela graça tem que praticar as obras da graça e viver na graça. Aí eu vou falar uma coisinha um pouquinho chato, Tiago, mas a gente tem que dar essa explicação. A doutrina do mérito, meu irmão, ela é bíblica. Como que eu sei disso? Você vai pegar o Evangelho de Mateus 6, por exemplo, do 2 ao 6. O que Jesus diz? Quando fores orar, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai que te vê no oculto te dará a recompensa. Se dá recompensa, é mérito. Quando deres esmola, que a tua mão direita não saiba o que faça a esquerda, que seja uma esmola oculta, e o teu pai que vê no oculto te dará o quê? A recompensa. É mérito. Jesus fala, quando você for fazer jejum, não faça como os fariseus que vão para a praça pública, não. Entra, lava bem o seu rosto, cobre a sua cabeça, porque o pai que vê no oculto te recompensará. Que recompensa? Mérito, Tiago. Então, o homem salvo pela graça pratica as obras da própria graça. E aí ele passa a ter o quê? Mérito, mas o mérito não é dele, é Deus que age através dele. Santo Agostinho já dizia, né? É obra da graça o homem acolher a própria graça. Olha a profundidade disso, cara. Então, o que acontece? Aqui eu vou dar uma explicação bem simples. Na cabeça de Lutero, aí ele citava vários textos de Efésios, Romanos 3, 24, Gálatas 2, 16, 2 Timóteo 1, versículo 9. Então, para ele, a graça de Deus cobre. Então, você é salvo somente por ela. Você não precisa fazer nada. Não. Nós somos salvos exclusivamente pela graça. Mas salvos pela graça, eu... Travou. Senhor. Voltou, profeta? Voltou. Aleluia, aleluia. O cão não está querendo que nós fale o trem, não. Vamos continuar, homem de Deus. Então, vamos lá. Então, o que é o mérito, Tiago? Nós somos participantes do mérito de Cristo, dos méritos de Cristo. Então, toda a bondade que há em nós, que nós fazemos, é obra da graça que faz através de nós. Olha a dignidade disso. E outra coisa importante, Tiago, Lutero, ele confundia obras da lei com obras da graça, tá? Obras das leis era a lei de Moisés, era não comer carne de porco, era a questão do sábado, era a questão dos dias, das hortelãs, isso aí não justifica ninguém. Obras da graça é diferente de obras da lei. Obras da graça é as obras que Cristo me chamou a praticar depois de salvo pela graça. E aqui, cara, é uma coisa meio difícil de entender, mas eu vou tentar explicar para o povo. O homem não pode merecer a salvação. Pronto, isso é verdade católica, tá? Cristo mereceu a salvação por nós no Calvário. Ele derramou o seu sangue por nós. Isso é graça de Deus, é presente, não foi merecido. Tá, essa é a nossa salvação.
Mas esse Cristo que nos salvou pela graça, nos convida a praticar as obras que ele ensinou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Percebe? O homem salvo pela graça é convidado a viver com Cristo e fazer as obras que Cristo nos deu para fazer. E aqui, Tiago, é uma coisa bem séria. Eu queria que você lesse de novo na sua Bíblia aí, Efésios 2, versículo 8, versículo 9, mas você der ênfase no versículo 10 depois para mim. No versículo 10, quando você terminar de ler aí. Efésios 2. Versículo 8, 9, e depois você vai ler o versículo 10. Você quer que eu leio? Sim, leia na sua Bíblia aí. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de nossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criada em Jesus Cristo, para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Percebeu? O homem salvo pela graça é convidado a praticar as obras que de antemão Deus a predestinou para que nós praticássemos. Então, no sentido absoluto, Lutero está certo. Nós não merecemos a salvação, Cristo mereceu por nós, mas uma vez salvos pela graça, o homem é convidado a agir na graça, a praticar as obras da graça. Percebe a diferença? Então, ou seja, no fundo a doutrina, travou novamente? No fundo a doutrina da sola gratia, a doutrina da sola gratia é uma doutrina católica. O negócio é a interpretação errada que Lutero deu dessa doutrina, que manchou, que ele quer destruir a doutrina do mérito, tá? E a doutrina do mérito é bíblica. Mateus capítulo 6, eu citei claramente aí Jesus dizendo que vai dar a recompensa. Se é recompensa, é mérito. Ou seja, o homem salvo pela graça é chamado com Cristo, pela graça de Cristo, praticar as obras dessa graça. Então, eu penso que isso aqui ficou claro, essa explicação da sola gratia protestante, tá bom? Vamos direto para o sola. Claro, Tiago, eu estou fazendo isso aqui, eu estou resumindo, porque cada sola desse aqui dava uma live, né? Texto por texto, explicação por explicação. Deixa eu só dar um adendo aqui, ó. Gente, a live, ela vai ficar disponível no meu canal. Provavelmente depois o Eudes deve colocar no canal dele também, tá? Então, às vezes eu não estou conseguindo anotar todos os textos bíblicos aí, que o Eudes citou, tudo. Gente, depois vocês reassistam a live, dá pausa, faz tudo, que vocês conseguem pegar tudo certinho, tá? Porque nós estamos aqui, Eudes, mais de 300 pessoas assistindo, então tem bastante gente perguntando, passou, não peguei o texto, tal. Então, vai estar tudo salvo aqui no canal. Então, fique tranquilo, depois assiste de novo, revê. Ficou alguma dúvida, você reveja a live, né? Aproveita, vai lá, se você não é inscrito no canal do Eudes, se inscreve lá, Pregador Eudes Duarte, e ajuda também a evangelização do Eudes. Isso, então vamos lá, Tiago. Terceiro sola da Reforma Protestante. Então, vou recordar para o povo. Somente a Deus glória, sola a Deus glória, sola gratia, somente a graça. Aí vem o terceiro sola, que esse aqui é o sola mais mentiroso, que é o sola fidei, ou somente a fé. Por que esse é o sola mais mentiroso? Porque não tem isso na Bíblia, tá? Lutero pegou o texto de Romanos 3, 27. As pessoas que estão aí, eu vou fazer questão de pegar o texto, tá? Romanos 3, versículo 27. Eu vou pegar aqui para você ver, tá? Romanos 3, versículo 28. Romanos 3, 28. Diz assim: porque julgamos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Veja, o homem é justificado pela fé, não tem a palavra somente. Foi Lutero, Tiago, que acrescentou a palavra alien. Alien é uma palavra alemã que significa somente. Ele colocou isso por conta própria na Bíblia, isso não está escrito. Então, o homem é justificado pela fé? Sim, mas não é justificado somente pela fé. Tá? Não é justificado somente. Aqui está o erro grave que Lutero cometeu. Beleza? Então, assim, na cabeça de Lutero, o homem
O que é justificar? Deus cancela os nossos pecados. Maravilha, é dogma católico. Nos purifica com seu sangue, aleluia. O homem é incapaz de ser justo diante de Deus, com certeza. É uma iniciativa de Deus nos justificar? Sim, só que é um detalhe. O homem, depois de ser justificado, ele é chamado a viver o que Deus pede a ele, que é as obras da justificação. Aí, Tiago, eu vou dar uma explicação humana para o pessoal, depois a gente pega uma explicação bíblica. Vamos embora lá, pra você entender melhor. Eu terminei minha casa agora, graças a Deus, então eu posso falar o que é isso. Você vai construir uma casa. Quando você começa a obra, o alicerce é fundamental. Sem um alicerce, sem uma base sólida, a casa não subsiste, a casa cai. Mas quando você vai finalizar a obra, o acabamento é tudo. Sem acabamento, a casa não tem valor. Correto? Então, veja bem, a fé é o alicerce, as obras é o acabamento. Os dois estão entrelaçados, um sem o outro, de nada serve. É uma explicação humana que eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Então, o que é ao início da obra? O alicerce é a fé. Você vai construir uma casa sem alicerce, ela vai cair. Não vai ter jeito. É o alicerce, tá? Mas quando você termina a construção, você fala, o acabamento é tudo. Porque se não tiver acabamento da casa, quem é que vai querer comprar uma casa sem acabamento? Ela não tem valor nenhum. Então, a fé é o alicerce. As obras é o acabamento. Os dois caminham de mãos dadas. Então, o homem justificado pela fé, não é somente pela fé, como Lutero quis, ele é chamado a praticar essas obras da fé, que eu vou explicar para vocês já já que obras são essas. Outra explicação humana, Tiago, para você entender, é o coração e o sangue. Se você tiver um coração bom, mas não tiver sangue, você morre. Agora, o que adianta você ter um sangue perfeito, mas ter um coração só Jesus na causa? Você também não vai sobreviver. Então, o coração é a fé, o sangue é as obras. Depende dos dois, para o corpo humano funcionar bem. Entendeu agora? Então, se é uma explicação humana, para o povo pegar direitinho o significado. Então, o coração que não tem sangue, ele morre. Mas o sangue bom, com o coração terrível, não vai adiantar. A pessoa não vai circular o sangue no corpo. Então, os dois têm que estar unidos. Não se pode separar o sangue do coração, como se separa o alicerce da casa do acabamento da casa. Os dois têm que caminhar de mãos dadas. Assim é a fé e a obra. Os dois estão entrelaçados. Para você entender melhor, eu vou resumir assim, de uma forma bem simples e bem direta, tá bom? Não se separa, Tiago, o crer do fazer. Paulo ensina a doutrina correta. Tiago, a fé sem obra é morta, ensina a prática correta, tá? Crer, até Satanás crê, mas ele não obedece. Então, eu preciso crer em Cristo, mas eu preciso obedecer a Cristo, praticar o que Cristo mandou. É a fé, é o fazer e, ao mesmo tempo, o ser. O ser é a fé, o fazer é as obras. Você não pode separar uma coisa da outra. Vou recordar uma outra coisa importante, Tiago. O jovem rico chegou para Jesus e falou assim, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele, crê em mim, será salvo? Não, Jesus diz, guarda os mandamentos. Percebe? Se você for salvo exclusivamente pela fé, Jesus diria ao jovem rico, crê em mim, você será salvo. Não, guarda os mandamentos. Você não se separa o ser do fazer. O ser é a fé, o crer do fazer, não é o ser, né? O crer do fazer. Não se separa o crer do fazer. Outra coisa importante, Tiago, eu mandei você ler isso aí, de Efésios 2:8, mas tem algumas coisas interessantes. Fé caminha de mãos dadas com caridade, com fidelidade. Quem tem fé é fiel. E aí nós vamos pegar agora na Bíblia, Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Olha o que São Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, fazendo favor. São Paulo vai dizer assim, de maneira bem estupenda e bem bonita, que, como que a fé é. Gálatas 5, versículo 6, Paulo diz assim, estar circuncidado ou incircunciso, de nada vale em Cristo, mas sim a fé que opera pela caridade.
Percebe? A fé que opera pela caridade. Então, o homem salvo pela fé, essa fé não é parada, não é uma fé indiferente, essa fé é operada pela caridade, tá? Outro texto que os católicos devem lembrar, e só vou recordar aqui, depois vocês anotam. Romanos 2, versículo 6. O mesmo livro que Lutero usa para dizer que você é salvo pela fé, Paulo vai dizer, Deus dará a cada um segundo suas obras. Romanos 2, 6. Mateus 16, 27. Jesus fala, o Filho do Homem voltará com seus anjos e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Posso citar, por exemplo, Mateus 25, do 31 ao 56. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória com seus anjos e santos, sentará no teu trono e colocará os bodes à sua direita e as ovelhas à sua esquerda. Aos da direita, os bodes à esquerda, né? E as ovelhas à direita. Aos da direita direi, vinde bendito de meu Pai, que tive fome e me deste de comer. Caridade. Tive frio, me vestiste. Caridade. Estava com sede, me deste de beber. Caridade. Estes irão para a vida eterna. Percebe? Não se separa o crer do fazer. Outro texto, Tiago, bom da gente ter no coração, é a carta de São Tiago, capítulo 2, tá? Tiago, capítulo 2, lá no versículo 14, Paulo diz de maneira clara, né? De que aproveita, irmão, se alguém dizer que tem fé e não tiver obra, acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã faltarem roupas e alimento cotidiano, se alguém de vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhe der o necessário para o corpo, de que lhe aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Agora, enquanto eu tomo um gole d'água, você vai ler para o seu povo aí, Tiago 2, versículo 20 ao 24. Tiago 2, 20 ao 24. Tiago 2, do 20 ao 24. Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas? Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi tido em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Gênesis 15, 6. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Percebeu? Vede que os homens é justificados pelas obras e não somente pela... Tiago, mais claro que isso é impossível, tá? Então, como explicar o texto de Romanos 3, 28, que Lutero diz que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei? Tiago, pelo amor de Deus. Obras da lei é uma coisa. Obras da graça, que nós chamamos obras de misericórdia, é outra coisa, gente. Nós temos as 7 obras de misericórdia espiritual e as 7 obras de misericórdia corporal. A gente tem que fazer uma live sobre essas 7 obras de misericórdia. Mas quando nós tivemos aí há pouco tempo atrás o ano da misericórdia, vocês vão lembrar da Bom Conselho, é uma obra de misericórdia espiritual. Corrigir os ignorantes, é uma obra de misericórdia espiritual. Dar pão a quem tem fome, é uma obra de misericórdia corporal. Vestir os nus, é uma obra de misericórdia corporal. Enterrar os mortos, é uma obra de misericórdia corporal. Então, pelo amor de Deus, não confunda a obra das leis, senhores protestantes, a questão lá do sábado, a questão das luas novas, a questão do dia dos hortelãs, a questão dos alimentos, não confundir obras da lei de Moisés, da lei mosaica, com as obras da graça de Cristo, que Cristo veio trazer. E aqui está o erro protestante, Tiago. Confundir uma coisa com a outra. Então, a interpretação de Lutero é totalmente mentirosa. Não tem essa palavra somente a fé. O homem é justificado pela fé, mas essa fé não é somente, porque ela tem que estar em caminho de mãos dadas com a caridade. Você vai lembrar, por exemplo, um texto bem claro, tudo bem, o protestante fala assim, mas Hebreus 11, versículo 6, a Bíblia diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sim, mas 1 Coríntios 13, Paulo diz o quê? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tivesse a fé de transportar as montanhas e não tivesse caridade, seria como um sino que tine.
Então, a fé e as obras caminham de mão dada. Uma não se separa da outra. Agora, Tiago, por que Lutero usou essa somente a fé? Para negar as penitências que os padres davam, para dizer que penitência é obra humana. Para negar as indulgências, que também seria obra humana, e para negar o valor das boas obras, porque se você nega penitência, indulgência e boas obras, você vai negar qual dogma? O purgatório, lá na frente. Percebe? Como que uma coisa está encaixada na outra? Então, a estratégia aí foi boa. Mas, assim, para as pessoas entenderem, Tiago, vou resumir aqui em 1 minuto que é a questão do purgatório, e disso aqui é o seguinte, o pecado mortal, Tiago, ele tem duas penas. A pena eterna e a pena temporal. Isso aqui o povo tem que ter na cabeça, tá? O que é a pena eterna? Eu ofendi a majestade de Deus. Eu mereço o inferno. Ponto. Quando eu me arrependi, eu sou lavado no sangue de Cristo. Cristo apaga o meu pecado no sacramento da confissão. Aleluia. Fui perdoado da pena eterna. Sobrou o que agora? A pena temporal. A pena temporal, essa eu tenho que reparar. Não é Cristo que repara por mim. Eu preciso fazer isso. Vou dar um exemplo para você. Eu matei um pai de família. Ponto. É pecado mortal. Eu mereço o inferno, porque eu tirei a vida de um filho de Deus. Eu me arrependi. Eu sou lavado no sangue de Cristo, sou absolvido, mas eu devolvo a vida para o pai de família? Não. E os filhos sem pai? Sofre, sofre. E a esposa que perdeu o marido? Sofre, sim. E a mãe que perdeu o filho assassinado? Sofre, sim. Isso aí se chama pena temporal. E isso aí eu tenho que reparar na justiça divina. Mediante o quê? Boas obras, indulgência, penitência e depois no purgatório. Percebe? Então, por exemplo, tirei a virgindade de uma moça, pecado mortal, sim, sexo antes do casamento é pecado mortal, me conduz ao inferno. Eu mereço o inferno por ter deflorado uma filha de Deus. Tá, procurei um sacerdote, me arrependi, fui perdoado, aleluia. Apagou a pena eterna do pecado. Tá, devolvo a pureza para a menina? Não. Devolvo a virgindade para ela? Não. E o nome dela, ela foi usada, coisificada. Isso eu vou ter que reparar na justiça divina, se chama pena temporal. Vou dar um outro exemplo. Eu inventei uma fofoca ao seu respeito, esparramei essa fofoca para todo mundo, caluniei você, o pecado é mortal? É, feriu a justiça e feriu a caridade. Tá, seu nome ficou sujo, beleza. Procurei um padre e me arrependi. Fui perdoado? Fui lavado do sangue de Cristo, da pena eterna, porque eu mereci o inferno. Mas eu consigo limpar seu nome? Não. Eu vou ter que reparar isso agora. É a questão da pena temporal. Então, os protestantes confundem muito isso, por quê? Porque já que a graça cobre você com um manto e a justiça é imputada e você não precisa transformar, então você nega a santidade. Aí é beleza. Tipo assim, eu peco, vou para Gandaia mesmo, afinal de contas, no fim do mundo eu vou para o céu. Me ajuda, céu da boca da onça, o negócio disso aí. Então, essa é uma das heresias graves. Então, assim, uma próxima vez, a gente pode fazer uma live sobre o purgatório, aí eu explico melhor a questão das indulgências, da penitência, pena eterna, pena temporal, para o pessoal entender direitinho. Mas esse sola fide aqui é uma mentira. Não está escrito isso em canto nenhum da Bíblia, tá? O homem é justificado pela fé, mas não é somente pela fé. Esse foi o erro de Lutero, tá? Então, vamos lá. Quer completar alguma coisa, profeta? Não, pode continuar, pode continuar. Pergunta o povo, vocês estão entendendo aí o que o Cabeção está explicando? O pessoal está entendendo, está compreendendo bem. A questão, eu só vou completar, então, para você dar uma respirada. É assim, vou tentar explicar de uma maneira que o pessoal vai entender. O pecado, ele vai gerar cicatrizes em nós. O perdão, ele nos limpa do pecado, mas não das cicatrizes. As cicatrizes só serão restituídas no purgatório. Sim. Vou dar uma explicação mais humana, Tiago. Você pega uma tábua e vai pregando pregos nela. Os pregos é o pecado. Depois você arranca o prego. Fica o que lá? A marca. Percebe? Então, isso aqui é o pecado. O pecado é arrancado, pagado no sangue de Cristo, mas a cicatriz vai ficar naquela tábua. Então, essa aí é a pena temporal. Essa eu vou ter que reparar, mediante as indulgências, mediante penitência, mediante a caridade e no purgatório. Tá? O pessoal precisa entender isso, de uma próxima vez a gente dá uma explicação melhor para quem ficou com dúvida, tá? O quarto sola, Tiago, que esse aqui é mais engraçado, é o sola Cristo, ou somente Cristo, né? E aqui os protestantes,
Esse sola Cristo é para negar Maria, negar os santos e negar a própria igreja, cara. Aí é grave a coisa, tá? Eu vou, tipo assim, dar uma explicação bem devagar pro pessoal. Qual é a base protestante para dizer que somente Cristo, sola Cristo? Atos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum nome que fora dado aos homens pelo qual sejamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Ponto. Número 2, João 14, versículo 6, diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Depois eles também vão usar o texto de Timóteo, que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem que se entregou por resgate de todos. Ponto. Maravilha, maravilha. Protestantismo nesse ponto está certo, Tiago? Está certíssimo. E isso aqui é dogma católico. Inclusive, eu convido quem é católico a ler o documento Dominus Iesus, escrito pelo Papa Bento XVI, na época de João Paulo II era só cardeal, né? Em 7 de setembro do ano 2000. Dominus Iesus é o documento mais bonito da igreja sobre isso. O que o Papa Bento XVI diz nesse documento Dominus Iesus? Cristo é o único Salvador. E ninguém chega, porque naquela época, era o ano 2000, tinha uma heresia na igreja que dizia que, inclusive, quase qual é o nome do padre, que era muito adepto dela, que Jesus era apenas uma possibilidade de salvação. Cara, pelo amor de Deus, é só a misericórdia de Jesus. Então, tipo assim, era comparar Jesus a Buda, comparar Jesus a Maomé, comparar Jesus a Confúcio, comparar Jesus a Tupã, entendeu? Então, como se Jesus fosse apenas uma possibilidade. Não, Jesus é a única possibilidade. Por quê? Toda religião quer levar o homem até Deus. Jesus é Deus que veio até o homem. A religião verdadeira não é da terra para o céu, é do céu para a terra. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Como diz a Santa Teresa Benedita da Cruz, Jesus Cristo não é o homem que quis ser Deus, Jesus Cristo é o Deus que quis ser homem. Essa é a diferença fundamental. Então, nesse ponto, Tiago, os protestantes estão certíssimos, e isso é dogma católico. Jesus é o único salvador, só ele salva, só ele tem poder de salvação, e ele desceu do céu para realizar a obra da sua salvação. Só que aí, Tiago, tem um problema sério. Mais uma vez, é a interpretação de Lutero a respeito disso aqui que está errada, tá? No sentido absoluto, Cristo é o único salvador? Sim. O único mediador? Sim, sem nenhuma dúvida, só que um detalhe. E como que nós sabemos disso, Tiago? Primeiro, a Igreja Católica nunca pregou outra salvação fora de Cristo. Pelo contrário, ela sempre ensinou que só ele é o caminho de salvação. Número 2, a Igreja Católica diz de maneira clara que Cristo assumiu a carne para se tornar o nosso mediador, quando ele veio à Terra por meio de Maria. Ou seja, ele é o mediador em que sentido? Tudo da divindade está na pessoa divina de Jesus, e tudo do homem está na sua humanidade. Jesus tem a plenitude da divindade e a plenitude da humanidade. Ou seja, Deus desceu para que o homem subisse. Ele veio até a terra para que o homem fosse até o céu. Ele assumiu a natureza humana para que nós fôssemos participantes da natureza divina. Ele morreu como homem e nos salvou como Deus. Isso é verdade de fé para católico e protestante. Agora, aonde está o erro de Lutero? Você vai lembrar aquilo que São Gregório Nazianzen dizia, né? Aquilo que não foi assumido, não foi redimido. Então, Cristo, que é a cabeça, ele assumiu a natureza humana, ele teve uma alma humana, ele teve uma sexualidade humana, que tudo que ele assumiu foi redimido. Esse é o sentido. E ele é o único redentor. Só que aí, Tiago, tem um problema. Ele, como cabeça, meu irmão, quis ter um corpo. E aí que está o problema. Colossenses 1,24. Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Não há corpo sem cabeça e não há cabeça sem corpo. Esse Cristo, que é o único Salvador, Santo Agostinho dizia de maneira linda, o Deus que criou sem ti não poderá salvar sem ti.
Esse Deus que veio nos salvar, e é o único salvador, ele quis a participação do homem, ele quis o sim de Maria para nos salvar, por exemplo. E aí, Tiago, há um problema muito sério. Eu vou explicar para você. Se Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, você vai entender uma coisa interessantíssima. Primeiro, na nossa cabeça está a inteligência. O intelecto age por meio do corpo. A inteligência diz, quero que os meus braços se movam. E os seus braços, as suas mãos vão mover. A decisão é da cabeça, mas as mãos traduzem o que a cabeça quis. Correto? A sua cabeça quer caminhar. A decisão é da cabeça, mas ela caminha com os seus pés. Aí você já começou a entender. A salvação vem de Cristo cabeça, mas é exercida através do seu corpo, que é a igreja. Percebe? Aqui está o erro protestante. Eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Eu dou um sim a Cristo e dou um não à igreja. É como se você cortasse a cabeça do corpo. Você separasse a cabeça do corpo. Você não consegue fazer isso. Tiago, como que eu sei disso? Eu quero pedir você, por favor, abra a Bíblia aí em Efésios, capítulo 3. Eu vou pedir você para ler, que aí eu consigo tomar uma água aqui. Efésios, capítulo 3, tá? Versículo. Você vai ler aí para mim, do 8 ao 10. Efésios 3, do 8 ao 10. A mim, o mais insignificante dentre todos os santos, coube-me a graça de anunciar entre os pagãos a inexplorável riqueza de Cristo, e a todos manifestar o desígnio salvador de Deus, mistério oculto desde a eternidade em Deus, que tudo criou. Assim, de hora em diante, as dominações e potestades celestes podem conhecer pela Igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. Conhecer pela igreja. Percebe? Conhecer pela igreja. Aqui, Tiago, tem uma coisa. Cristo é a causa eficiente da salvação. Sim, ele é a cabeça, mas ele salva através do corpo, que é a igreja. Resumindo, a igreja é o braço do Cristo estendido na história da humanidade. A igreja é a continuação da obra do Cristo na história da humanidade. João 20, versículo 20, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. O Pai enviou o Filho para batizar no Espírito Santo. O Filho envia a igreja para batizar no Espírito Santo. O Pai enviou o Filho para tirar o pecado do mundo. O Cristo envia a igreja para continuar a obra de arrancar o pecado do mundo. A quem se perdoar os pecados, serão perdoados. O Pai manda o Filho expulsar os demônios. Cristo dá o poder à igreja para expulsar os demônios. O Pai manda o Filho pregar a boa nova. O Filho manda a igreja pregar a boa nova. Percebe? Lucas 10, 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Aí está o problema. Então a igreja salva nós através do quê? Do sacramento. Pelo batismo, você é inserido no corpo de Cristo, é inserido na paixão, morte e ressurreição de Cristo. Morre o homem velho, nasce o homem novo. Pelo crisma, você é ungido soldado de Cristo. Pelo sacramento da Eucaristia, você é alimentado pelo próprio Cristo. Pelo sacramento da confissão, você é perdoado pelo próprio Cristo. Pelo casamento, você une marido e mulher no próprio Cristo. Pela unção dos enfermos, você é curado por Cristo. Pela ordem, você é ordenado para celebrar os mistérios do Cristo. Percebe a profundidade disso? Claro, Tiago, aqui, para entender essa negação dos protestantes sobre o sacramento, tem que voltar lá no século II para explicar o gnosticismo e o docetismo, que era a negação da ação de Deus na matéria. No fundo, Lutero é um pouco agnóstico. Ele negava a ação de Deus na matéria. Tá uma das razões que ele negava tanto o sacramento. Aí a gente tem que dar uma aula lá atrás sobre gnosticismo, sobre docetismo, que vai parar no catarismo do século XII, dos albigenses, até chegar em John Huss, para sair Lutero, para chegar em nós. Então tem que dar uma aula sobre a história da igreja, completo, para chegar nisso aí.
Ia demorar muito. É só para o pessoal entender isso. Então, Cristo salva pela igreja. A igreja é o sacramento universal da salvação. E essa salvação continua agindo através dos sacramentos que a igreja oferece. Paulo vai dizer em Romanos 6, quando você é batizado, você é sepultado na morte de Cristo e ressuscitado com Cristo. Quando fura o peito de Cristo na cruz, corre sangue e corre água. Ali está o sacramento do batismo, o sacramento da confissão e da Eucaristia. Olha a dignidade, tá? Santo Ambrósio vai dizer de forma linda, do lado adormecido de Adão no paraíso, Deus criou Eva. Do peito adormecido de Cristo na cruz, nasce a igreja. Olha a profundidade. Outra coisa interessante, na hora que vão matar o Cristo, se rasga as vestes em 4 partes, é a salvação, norte, sul, leste, oeste, mas a túnica de Jesus não foi rasgada, por quê? Porque a túnica de Jesus é a igreja, e a igreja não pode ser rasgada, é uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só doutrina, uma só igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Percebe? Pronome possessivo único. Outra coisa que eu vou lembrar para o povo, Tiago, bem interessante. Quando São Paulo, lá em Atos, capítulo 9, do 1 ao 5, ele está perseguindo a igreja, ele tem um encontro com Cristo, ele cai na terra, e Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala, Senhor, quem és tu? E ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Saulo não perseguia Jesus, Saulo perseguia a igreja, mas perseguir a igreja é perseguir Jesus. Aí eu preciso dizer que se algum protestante assistir esse vídeo, meu filho, eu sei que o pensamento de vocês, não, a igreja católica tira a salvação da cristologia e põe a salvação na eclesiologia. Não, a salvação é cristológica, mas ela age através da eclesiologia, que é a igreja. A salvação vem de Cristo cabeça, mas ela é exercida pelo corpo, que é a igreja. Percebe? Não tem como você separar a cabeça do corpo, é interligado uma coisa na outra. E Lutero, infelizmente, com esse sola Cristo, somente Cristo, ele quis tirar a igreja. Não, a igreja é a continuação do Cristo, da obra do Cristo, na história da humanidade. Até aqui está ficando claro? Pergunta o povo, vocês estão entendendo aí, pelo amor de Deus, tá? Eu queria lembrar também, Tiago, que com esse sola Cristo, ele nega o sacramento, ele nega a igreja, mas tem um problema. É a negação do sacerdócio. E aqui eu preciso dizer uma coisa um pouquinho pesada. O protestantismo ele nasceu na época do Renascimento. O que era o Renascimento? Nós estávamos saindo do teocentrismo para o antropocentrismo. Teocentrismo, Deus era o centro. Antropocentrismo, o homem é o centro. E aqui, meu irmão, está um problema sério. Qual é o problema? O protestantismo já nasceu orgulhoso por natureza. Até Santo Agostinho dizia, travou? Santo Agostinho dizia, Tiago, que toda heresia é obra do orgulho. E aí eu tenho que falar, meu irmão, isso aqui é sério. Pode ter protestante humilde, mas o protestantismo é orgulhoso. Por exemplo, eu não preciso de padre, eu me confesso com Deus. É orgulho. Eu não preciso de Maria e de santo, eu vou direto a Deus. É orgulho. Percebe? E isso está tão enraizado, esse orgulho do protestantismo, que se você for pegar as músicas protestantes hoje, você vai perceber o orgulho instalado nelas. Quer ver pra você ver? Quem te viu passando pela prova não te ajudou, quando vê você na benção vai se arrepender, vai estar na plateia e você no palco. Percebe? Campeão, vencedor, Deus dá asa. Olha, orgulho é para levantar o homem. Entendeu? Você é um espelho que é... Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Percebe? É para inchar o homem. Está enraizado no protestantismo. Infelizmente, esse orgulho que vem lá do Renascimento, aonde Deus deixou de ser o centro e o homem se coloca como centro. Então, na essência protestante está o orgulho. Então, eu não preciso da igreja, eu só preciso de Cristo. Cristo só me basta, mas Cristo quis uma igreja. Cristo escolheu 12, colocou Pedro como chefe. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Confirma os seus irmãos na fé, Pedro. Eu, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E a partir de Pedro, a sucessão apostólica, aí eu tinha que dar uma aula sobre isso, mas só lembrar os católicos protestantes, que a carta de São Clemente de Roma, do ano 90, escrita antes do Evangelho de João, diz que os bispos são sucessores dos apóstolos.
Santo Irineu, no ano 180, no livro Adversos a Héreses, contra as heresias, Santo Irineu dá a sucessão apostólica de Jesus até o tempo dele. Depois, Eusébio de Cesareia, no livro História Eclesiástica, ele conta a história da sucessão apostólica de cada bispo até o ano 300. Então, por favor, gente, a Igreja Católica tem sucessão apostólica verídica e verdadeira. Se você pegar o seu bispo de Curitiba, aí, de sua diocese, e for voltando para trás, você vai parar lá no apóstolo. Assim como se você voltar ao Papa Francisco, você vai parar lá em Pedro. Entendeu? Isso se chama sucessão apostólica. Outra coisa interessante, Tiago, e a gente tem que dizer isso, tá? Claro, Jesus tem a plenitude da humanidade, a plenitude da divindade, isso não se discute, tá nele. Mas esse Cristo quis instituir uma igreja e quis que essa igreja continuasse a sua obra de salvação na terra. E isso aqui nós não podemos negar, meu irmão, tá? Eu vou até falar umas coisas um pouquinho pesadas, mas eu vou lembrar aqui, Santo Agostinho dizia, lá no século IV, fora da igreja você pode encontrar a glória, encontrar aleluia, encontrar tudo, menos salvação. São Cipriano de Cartago diz, ninguém se salvou fora da Arca de Noé, ninguém se salvará fora da igreja, porque a igreja é a nova Arca de Noé nos tempos atuais. São Cirilo de Jerusalém, a vontade de Deus é um ato, se chama mundo, a intenção de Deus é a salvação dos homens, se chama igreja. Paulo VI vai dizer, não se ama Cristo se não ama a igreja, não se serve a Cristo se não serve a igreja, e não se obedece a Cristo se não obedece à igreja, e não se conhece Cristo se não conhece a igreja. A igreja é a continuação da obra do Cristo. 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo é coluna e sustentáculo da verdade. Nós não podemos tirar isso da igreja de Jesus, meu irmão. Então, assim, claro, aqui a gente poderia... Sim, pode falar? Não, é o que eu quero dizer, não só completando, é que assim, às vezes as pessoas têm medo, até católicos têm medo de falar, e fora da igreja não há salvação, esta que é a verdade. Sim, sim. E aí eu vou explicar isso de uma maneira simples. Por que fora da igreja não há salvação? Aí eu vou até dar uma aula assim mais... Vou tentar pegar isso de uma forma bem simples, gente. Por favor, entenda aqui. Olha, quando a gente fala isso, a pessoa pergunta assim, tá bom, mas e uma pessoa que morre na China, que morre na Coreia do Norte, que morre na Arábia Saudita, que nunca ouviu falar de Jesus? Como que ela pode ser salva? Então, deixa eu dar uma explicação para vocês de maneira assim, bem simples. O corpo é composto, a pessoa humana é composto de corpo e alma. Tá. A cabeça é Cristo, o corpo é a igreja. Quem é batizado, Tiago, faz parte do corpo da igreja. Nós seremos julgados pela lei da igreja. A pessoa que nunca ouviu falar de Cristo e está na santa ignorância, ela faz parte da alma da igreja, porque ela não conhece a verdade da igreja. Ela tem as sementes do verbo, que todo ser humano na face da terra, na consciência dele tem uma lei. Faça o bem e evite o mal. Qualquer ser humano sabe que roubar é errado, que desonrar os pais é errado, que mentir é errado, que caluniar é errado. O nome disso é lei da consciência. É semente do verbo que Jesus esparramou na cabeça de qualquer ser humano. Tá. Então, uma pessoa que morre lá na Coreia do Norte, sem nunca ter ouvido falar de Cristo, ela está numa coisinha chamada ignorância invencível, que é o 8º sacramento. Ela não faz parte do corpo da igreja, ela faz parte do quê? Da alma da igreja. Ela não vai ser julgada pela lei da igreja, vai ser julgada pela lei natural. E se ela se salvar, ela se salva pelos méritos de Cristo que age na igreja, que vai atingir ela, mesmo ela não pertencendo ao corpo que é a igreja. Entendeu? Agora, não é Buda que vai salvar ela, não é Maomé, não é um Tupã dos indígenas, não é um orixá do candomblé, não é um Exu da Umbanda, não. Os irmãos espírita, os irmãos do candomblé, os irmãos da Umbanda, aqueles que se salvarem, eles se salvarão pelos méritos de Cristo que age na igreja, se eles morrerem na santa ignorância, porque não teve ninguém para anunciar o evangelho para eles. Por que fora da igreja não há salvação? Porque somente Cristo salva, e só Cristo salva pela igreja. Então, quem se salvar fora da igreja, se salva pelos méritos de Cristo na igreja. Ponto. Isso aí, então, assim, não tem como, gente. Isso é verdade de fé católica, tá? Jesus é o único caminho de salvação. E ele age no seu corpo, que é a igreja, não se separa uma coisa da outra.
tá? Então, assim, quando é que a pessoa é condenada? Se ela sabe que a igreja é necessária para a salvação e ela recusar a entrar nessa igreja. Aí, www.quintodosinfernos.com.br/Ponta Grossa, Paraná. Pronto. Já era. Ficou claro isso aí, Tiago? Bem explicado? Então, assim, a gente tem que dizer isso para as pessoas, tá? Eu ia dar uma explicação também sobre a questão, Tiago, da gente unir o nosso sofrimento à paixão de Cristo, que São Paulo fala isso, mas ia demorar um pouco, eu vou pular para o último sola, porque o sola é escritura, que é o último, a gente terminar a nossa live. Então, assim, vou dizer, somente Cristo salva? Sim, Lutero está certo, mas Cristo salva através do seu corpo, que é a igreja. Ele mandou a igreja, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Mateus 28:19, ide e fazei que todos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como é que é o tripé da salvação? O Pai manda o Filho, e o Filho manda a igreja, no poder do Espírito Santo. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então, muitos protestantes vão mudar isso aqui. Não, o Pai mandou o Filho mandou o Espírito Santo. Não, o Pai mandou o Filho, e o Filho mandou a igreja no poder do Espírito Santo. Tá? A igreja é a continuação da obra de Cristo na história, no poder do Espírito Santo. Ponto. Agora, Tiago, o último sola da reforma. É o sola escritura, ou somente a Bíblia, como fonte e regra de fé. Esse aqui, cara, talvez do sola da reforma é o mais bobo de todos, mas é o que mais tem heresia, tá? A ponto do próprio Caio Fábio. Eu não sei, mas eu acho que esse é o que os protestantes mais usam. Mais usam, sim. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Onde é que a Bíblia fala disso? Sempre é assim. E aqui eu já quero começar dizendo, Tiago, que quando os protestantes falam, não, tem que estar na Bíblia, somente a Bíblia, não é somente a Bíblia, é somente o que a cabeça dele entende sobre a Bíblia, tá? Porque isso, aquilo que o Caio Fábio fala, que é uma tristeza, Caio Fábio chega a dizer, que ele passou protestante, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Verdade, no mundo protestante é mesmo, que hoje são mais de 60 mil interpretações da Bíblia no mundo, cara. Então, ou seja, triste você saber disso. O protestantismo virou a divisão da divisão, a dissidência da dissidência, virou uma torre de Babel. Todo mundo usa a mesma Bíblia, mas interpreta de um jeito diferente. Como diz o próprio Lutero, cada cabeça seu credo. E essa está sendo a verdade, infelizmente, né? Então, vamos lá. Qual é a primeira grande heresia desse sola escritura, Tiago? A primeira grande heresia é o que nós chamamos de livre exame. O que é livre exame? A livre interpretação da Bíblia. O que Lutero dizia? Se você tem o Espírito Santo, você é um mini-papa. Você pode interpretar a Bíblia do seu jeito, segundo a sua própria cabeça. Ninguém tem que te explicar nada. Você interpreta segundo a sua própria cabeça, porque você mesmo tem o Espírito Santo. Você confere a bagunça disso? Inclusive, as pessoas que estão aqui, o Centro Dom Bosco lançou um livro do padre Júlio Maria Lombaete, chamado Lutero, Diabo e o Protestantismo. Depois, por favor, vocês leiam esse livro, vocês verem a gravidade dessas coisas. Aonde que essa doutrina da sola escritura leva as pessoas. Entendeu? Hoje você tem igreja protestante que está casando homossexuais, justificando na Bíblia. Hoje você vê Edir Macedo justificando o aborto usando a própria Bíblia, cara. Por quê? Cada um interpreta segundo a sua própria cabeça. Ou seja, eu não preciso que ninguém me explique nada. Eu tenho o Espírito Santo que eu mesmo interpreto segundo a unção, entenda isso aqui, que o próprio Espírito Santo me dá. Percebe? Inclusive, assim, eu pedi você que fizesse uma live com o Irineu, que Deus abençoe, com as pessoas que estão aí. Irineu é um dos melhores pregadores católicos que eu conheço, por causa que ele sabe unir unção com conhecimento. E ele foi um ex-protestante. E o Irineu fala comigo assim, Eudes, o mais difícil hoje não é combater o protestantismo, é combater o protestantismo que está dentro do catolicismo. Tirar o protestantismo dentro do catolicismo hoje é muito mais difícil. Por quê? Tem pregador católico, Tiago, que está ouvindo pregações de Silas Malafaia, de Marco Feliciano, de Youssef Akiba, e reproduzindo essas pregações dentro dos grupos da renovação, dentro de evento, e o pior, dizendo que foi o Espírito Santo que revelou, cara. É triste. Triste. Eu já fui em encontro famoso, Tiago, desse Brasil afora, que as pessoas, 3 pregadores bambambam do Brasil,
dizendo, por exemplo, que João Batista veio encerrar um silêncio de 400 anos, que Deus retirou o Espírito Santo da terra e ficou 400 anos sem falar, e que de Malaquias a João ficou 400 anos sem inspiração do Espírito Santo na terra. O nome dessa heresia é período interbíblico, é uma heresia protestante. Entendeu? Se Deus tirou o Espírito Santo da terra e ficou 400 anos sem falar, os 7 livros deuterocanônicos, tudo é apócrifo. Aí eu vou concordar com os protestantes. Se isso é verdade, quando Jesus é apresentado no templo, tinha uma profetisa Ana e profeta Simeão. E o Espírito Santo revelou para Simeão que ele não morreria sem ver Cristo. Como é que o Espírito Santo ficou 400 anos sem falar? Então, assim, cara, e você vê isso dentro de retiro de igreja. É igual eu já falei isso aqui uma vez, que eu já fui em encontro da renovação, e tem pregação aqui no YouTube, de pregador nosso, Bam, que usa a heresia de Joaquim de Fiore. A era do Pai, a era do Filho e a era do Espírito. Que o Antigo Testamento é a era do Pai, o Novo é a era do Filho, e agora é a era do Espírito. Isso é uma heresia de Joaquim de Fiore, do século XII, que foi combatida por São Tomás de Aquino e São Boaventura. E às vezes as pessoas pegam essas coisas e vão repassando, meu irmão. Então, assim, essa é a importante, nós católicos, conhecer o que a igreja ensina, falar o que a igreja fala, dizer o que a igreja diz, para a gente não ficar esparramando besteira por aí. Então, assim, triste, né? Mas vamos continuar aqui. Primeiro, Tiago, eu vou quebrar aqui a doutrina do livre-exame, dizendo só uma coisa para você. A escritura pode ser explicada? Pode, vou te lembrar. Jesus explica a escritura para os discípulos de Emaús. Lucas 24, 27. Ele foi explicando-lhes as escrituras, tudo que falava a respeito do Cristo. Depois, Atos capítulo 8, a partir do versículo 31, o eunuco etíope está descendo de carro, lendo um texto do profeta Isaías, o diácono Filipe é arrebatado até ele, pergunta, você entende o que você está lendo? E ele fala, como eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Perfeito. Cara, isso é sério, pelo amor de Deus, da onde os protestantes tirou essa ideia? Aí tá por isso essa bagunça aí. Só para você ter uma ideia, Tiago, só sobre a questão do arrebatamento, que é uma heresia inventada há 200 anos, tem mais de 30 doutrinas no meio protestante. Tem os protestantes chamados pré-tributalista, que creem no arrebatamento antes da tribulação. Tem os pós-tributalistas, que creem no arrebatamento após a tribulação. E já tem a galera agora que não é nem pré e nem pró, crê no arrebatamento no meio da tribulação. Olha que bagunça, meu irmão. Tem uma galera que guarda o sábado, uma galera que guarda o domingo. Olha a loucura. Então, assim, cara, não, Nossa Senhora virou uma torre de Babel, usando a própria Bíblia, tá? Outra coisa interessante que eu quero que você pegue na sua Bíblia aí, para nós católicos, não é o católico que interpreta a Bíblia. Quem interpreta a Bíblia é a igreja. E eu vou mostrar isso. Pega para mim aí, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Fazendo um favor, Tiago. É bom o pessoal conhecer isso aí. Segunda Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro. Capítulo 1, versículo 20. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 20. Você quer que eu leia, né? Pode ler, o versículo 20 para nós. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Ponto. Nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Por isso que quem interpreta a Bíblia não somos nós, quem interpreta a Bíblia é a igreja. Eu gosto sempre de dizer para as pessoas uma comparação humana, Tiago. Quando você está com dor de dente, você procura um dentista. Quando você tem problema de coração, você vai num cardiologista. Tem problema nas pernas, nas veias, vai num angiologista. Porque você tem que ter os especialistas naquela área. Tá, quem você tem dúvida sobre a Bíblia, você procura quem é especialista nela. E quem é especialista? A igreja. E eu vou explicar para o pessoal. Eu não leio a Bíblia para ser católico. Eu sou católico para ler a Bíblia. E é fácil você entender. O protestantismo veio da Bíblia. A Igreja Católica, não. A Bíblia veio da Igreja Católica. Não foi a Igreja Católica que veio da Bíblia. A Bíblia é filha da Igreja. A Igreja é a mãe da Bíblia. O cristianismo, meus queridos irmãos que estão nos assistindo, sobreviveu 400 anos sem a Escritura. A Escritura, como vocês têm aqui, com 73 livros, 27 do Novo Testamento, ela foi feita pelo Papa Damaso e São Jerônimo, do ano 391, e terminou no Concílio de Cartago, no ano 393.
Para vocês entenderem, Tiago, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em nenhum momento está escrito que foi João que escreveu, Marcos escreveu, Lucas escreveu, Mateus. Não! Quem disse isso? A igreja. A igreja que disse. Não está escrito assim, eu, Mateus, estou escrevendo esse evangelho, eu, Marcos, estou escrevendo, eu, Lucas. Não está escrito. Foi a igreja que diz que o evangelho é de Mateus, que o evangelho é de Marcos, que é de Lucas, que é de João. Para você saber, Tiago, o evangelho de João no início só tinha 20 capítulos. O capítulo 21 é um apêndice, é um acréscimo. Quem fez? A igreja. Logo, se você fala que a igreja não tem valor, então você pode rasgar a Bíblia. Porque se protestante tem a Bíblia para pôr debaixo do braço, agradeça a igreja católica. Ela montou a Bíblia para pôr debaixo do braço. Então, eu queria dizer isso, era mais de 40 evangelhos, evangelho de Madalena, evangelho de Pedro, evangelho de sei do quê, foi a igreja que escolheu 4. Era mais de 20 casos de Paulo, tem aí 13 na Bíblia, era 8 Apocalipse, tem lá 1. Nós tínhamos os Atos de Pedro, os Atos de Marcos, só tem o Atos dos Apóstolos escrito por Lucas. E mesmo assim foi a igreja que diz que Lucas escreveu, não tem o nome de Lucas lá, que ele escreveu, não. Pelo amor de Deus, a Bíblia é passada para capítulo, Tiago, 1333 capítulos, foi passada pelo cardeal Estevão Lanton, em 1228, na Escócia. A Bíblia foi passada para versículo, 35.700 versículos, no ano 1502, 15 anos antes da reforma, por Roberto Etienne e Santo Pagnino. Senhores protestantes, a Bíblia nasceu no seio da Igreja Católica. Foi a igreja que fez a Bíblia. Foi a igreja que decidiu quais livros do Novo Testamento eram inspirados e quais não eram. Então, eu não leio a Bíblia para ser católico. Eu sou católico para ler a Bíblia. E aqui, Tiago, eu vou falar. É muito fácil falar de Bíblia depois que a imprensa já existia, que a fabricação de livros já existia. É muito fácil falar, porque quando Lutero aparece, já existia isso, né? Sim. Agora, antes, a Bíblia era uma biblioteca. Papiros enrolados. E daí é muito fácil, né? Quem que manteve todo esse patrimônio? A igreja. A igreja. E aí, Tiago, para a gente terminar, eu queria só lembrar que para justificar esse somente a Escritura, Lutero comete um erro. Qual é o erro que Lutero comete? Ele acha que Deus só fala por escrito. Não. Jesus não escreveu nada, Jesus mandou pregar. Ele reuniu 12, Marcos 16, 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eles pregaram de maneira oral, depois que foram escrever. Inclusive os católicos que estão nos assistindo aqui, mas também algum protestante, o primeiro escrito do Novo Testamento não é o Evangelho de Mateus, é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, foi escrito no ano 50 da era cristã, 22 anos depois da morte de Cristo. Primeiro escrito, o Evangelho a ser escrito primeiro foi o de Marcos, no ano 60, 30 anos depois. Depois Mateus, depois Lucas, depois João, lá no ano 90, 60 anos depois da morte de Cristo. Então, assim, meu Deus... Então, a tradição oral é anterior à Sagrada Escritura. Se você negar a tradição, você acaba com a Escritura. Para você entender melhor, Tiago, o Evangelho de São Lucas, ele é totalmente da tradição. Você abre o capítulo 1 de Lucas, ele diz, olha, depois de ter feito uma pesquisa, de ouvir o relato de várias testemunhas, Lucas fez uma pesquisa, inclusive procurou a própria Virgem Maria para poder contar os relatos para ele. Nós sabemos que São Lucas foi o primeiro a pintar uma imagem de Nossa Senhora. Vocês que não chamam a gente de idólatra, que tem imagem, chamam São Lucas de idólatra, porque ele pintou a primeira imagem de Maria da história. Além de médico, o cara era pintor, era um gênio, sujeito, aleluia. Deus também escolhe o bom para trabalhar para ele, né? Então, o próprio Evangelho de Lucas é uma tradição. Ele conta, ele narra isso no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Outra coisa importante, Tiago, a gente tem que falar isso para as pessoas. Nem tudo está escrito na Bíblia. Como é que eu sei disso? É só você pegar o último versículo do Evangelho de São João. João, capítulo 21, versículo 25. Diz o quê? Jesus fez muitas outras coisas que, se fosse escrito uma por uma, penso que o mundo inteiro não poderia conter os livros que se deveria escrever. Tá vendo? A própria Bíblia te garante que nem tudo está na Bíblia.
Não está escrito na Bíblia. Aí o protestante pega lá 1 Timóteo 3, versículo 15. Toda a escritura é inspirada por Deus, certo? Mas não está dizendo que somente a escritura tem a palavra de Deus. Não. Por isso que nós católicos temos a sagrada tradição, a sagrada escritura e o sagrado magistério. Tá? E aí, Tiago, eu gosto sempre de brincar isso, que a gente aprende as coisas, né? Esses dias eu estava ouvindo isso do professor Bíblia Aquino e eu até anotei que na nossa fé, Deus é um em três, né? Pai, Filho, Espírito Santo. E os três são um. E toda a criação divina, ela gira em torno desse famoso 3 em 1. Por exemplo, quem é o homem? Corpo, mente e espírito. 3 em 1. O que é a energia? Corrente, tensão e potência. 3 em 1. O que é o som? Timbre, frequência e amplitude. 3 em 1. O que é o tempo? Presente, passado, futuro. 3 em 1. O que é o espaço? Altura, largura, profundidade. 3 em 1. A base o estado da matéria, sólido, líquido e gasoso. 3 em 1. A base da matéria, o átomo, neutro, próton e elétron. 3 em 1. O que é o alamina, o aminoácido? GCC, GCU, GCA. 3 em 1. O que é o carbono? Oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. 3 para 1. O que é, por exemplo, o fogo? Combuente, combustível, combustão. 3 em 1. O que é a célula? DNA, RNA, proteína. 3 em 1. E o que é a revelação? Bíblia, tradição e magistério. 3 em 1. Cara, Deus é perfeito no que ele faz. A revelação é 3 em 1. Bíblia, tradição e magistério. Então, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. A tradição é a palavra de Deus oral. E o magistério é a verdadeira interpretação da palavra oral e da palavra escrita. Percebe? Por isso que nós católicos não temos... Outra coisa é bom lembrar para o povo, Tiago. Qual é a prova que nem tudo que Jesus fez está na Bíblia? Por exemplo, biblicamente falando, tudo que Jesus falou deveria estar nos 4 evangelhos. Mas há uma palavra que Jesus falou que não está nos 4 evangelhos. Por exemplo, a maior felicidade em dar do que receber. Essa palavra é de Jesus, mas não está nos 4 evangelhos. Ela está em Atos 20, 35. Lucas pegou ela da tradição. A maior felicidade em dar do que receber. É uma palavra que Jesus falou, mas não está nos 4 evangelhos. Está em Atos 20, 35. Percebe? Outra coisa importante a dizer para o povo, de maneira assim, bem clara, que São Paulo, meu irmão, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou pegar aqui, versículo 15, São Paulo é claro, ele diz assim, ó, 2 Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavra, seja por carta. Palavra, tradição oral. Carta, palavra de Deus escrita. Sagrada tradição e sagrada escritura. Percebe? Aqui, Tiago, eu só queria lembrar para as pessoas, para a gente terminar, se alguém tiver alguma pergunta aí também, pode falar rapidinho, mas assim, eu nem vou continuar porque é aquela questão, né? Foi São Jerônimo Papa Damos, a questão dos evangelhos, que a gente tem que ler a Bíblia, ser católico para ler a Bíblia, que Deus não aceita 2 evangelhos, Gálatas 1, versículo 7, não há 2 evangelhos, há pessoas que semeiam confusão no evangelho de Cristo. 1 Coríntios 10, versículo 13, Cristo não está dividido. Uns de vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Não, nós somos de Cristo. É um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só igreja. Hebreus 13, versículo 9, cuidado com as doutrinas estranhas no meio de vós. Mas eu queria só dizer uma coisa, para vocês entenderem aqui o pessoal. Alguns protestantes, eles citam muito a questão das 7 igrejas do Apocalipse, né? A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a de Pérgamo, a de Tiatira, a de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Tá, deixa eu terminar com essa explicação. Tiago, o melhor intérprete do Apocalipse da história da igreja é o beato Rosehaus, é um beato alemão, né? Eu esqueci o nome agora. Se a minha cabeça vier boa aqui, eu vou lembrar, mas o nome dele é Rosehaus, do século XIV. Não é Amadeu Rosehaus, não. Me fugiu, mas é Rosehaus. Vamos embora lá. A melhor interpretação do Apocalipse, quem dá, é ele. E ele fala que essas 7 igrejas do Apocalipse é as 7 etapas da igreja até a volta gloriosa de Cristo. Então, a palavra Éfeso significa impulso, é a igreja dos apóstolos.
que é impulsionada em Pentecostes, e encerra com o apóstolo João. A igreja de Esmirna, Esmirna vem de mirra, vem de sofrimento, é a igreja dos mártires, que vai do ano 100 ao ano 313, quando Constantino assina o Edito de Milão e encerra a perseguição. É a igreja dos mártires. A igreja de Pérgamo, Pérgamo vem de pergamino, de escrito, é a igreja dos santos doutores, que vai do ano 313 com Santo Atanásio e encerra com São João Damasceno em 767. Então tem Santo Atanásio, Santo Epifânio, Santo Agostinho, São Basílio Magno, São Gregório Nazianzeno, São Leão Magno, São Gregório Magno. Eu posso citar o São João, o teólogo, Santo Ambrósio, São Basílio, aquela companhia limitada que você sabe ali, São João Crisóstomo, Boca de Ouro. Essa é a igreja de Pérgamo. Depois nós temos a igreja de Tiatira. Tiatira é triunfo. É a igreja que caminha do ano 800, com Carlos Magno, até a Reforma Protestante em 1517. A humanidade inteira respirou o cristianismo. É o famoso século da cristandade. Claro, teve pecado, teve erro, claro que teve. Enquanto houver humanidade, o triunfo definitivo é na volta de Cristo. Mas é a igreja do triunfo. O cristianismo triunfou sobre o mundo. Então, é a igreja de Tiatira. Depois, nós temos a igreja de Sardes. Sardes, a ideia da igreja parada, ou igreja das revoluções. A Revolução Protestante, a Revolução Iluminista, a Revolução Comunista e agora a Revolução da Natureza, né, da ecoteologia, onde o homem é substituído pelos animais. Nós estamos saindo da igreja de Sardes para a igreja de Filadélfia. O que é a igreja de Filadélfia? A igreja da reconciliação. Nessa igreja vai haver o triunfo do Imaculado Coração de Maria, um avivamento poderoso, e os ortodoxos voltarão à fé verdadeira, os protestantes voltarão à fé verdadeira, os muçulmanos se converterão pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, os budistas se converterão pela intercessão de Nossa Senhora de Naju, e vai haver uma conversão em massa para nós entrar na igreja de Laodiceia, que é a igreja do juízo, ou a igreja da purificação. Quem fala isso? O Beato Rosehaus, lá no século XIV. Então, nós estamos em qual igreja? A igreja de Sardes, a igreja da revolução, a igreja que está vivendo essa revolução. A gente tinha que dar uma aula sobre isso, né? Desde o protestantismo até agora com a teologia da libertação, que toda essa desgraça que está dentro da igreja, infelizmente, nós estamos nesse tempo. Mas quando nós saímos desse tempo, meu irmão, aqui que uma ala de teologia chama de reino de Maria, a outra ala chama de avivamento, eu chamo das duas coisas, né? Um reino de Maria avivado pelo poder do Espírito Santo, que não se separa a esposa do divino esposo, é uma coisa acontecendo na outra, isso vai acontecer agora. Primeiro a igreja vai respirar com os dois pulmões. O que é os dois pulmões da igreja, Tiago? A igreja oriental e a igreja ocidental, católicos e ortodoxos, eles voltarão à fé verdadeira. E esse ramo protestante, eles retornarão à fé também. Quantos protestantes, eu posso incluir aqui, eu vou pedir você que deixe depois, no meu site, que eu estou vendendo as minhas coisinhas, nós temos esse livro do Scott Hahn, Todos os Caminhos Vão Dar a Roma. Esse homem já trouxe mais de 1.600 pastores de volta para o catolicismo, graças a Deus. Outra coisa que eu preciso contar para o povo, Tiago, Fátima, que recebeu a aparição da Nossa Senhora de Fátima, Fátima é a filha de Maomé. Aquela cidade chama Fátima por causa da filha de Maomé, porque a filha de Maomé morou ali. E Nossa Senhora apareceu lá. E o santuário de Fátima é o santuário que mais traz muçulmano na fé católica. E o Beato Futoshin dizia que os muçulmanos se converterão pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Então, católicos, pelo amor de Deus, Rosário da Virgem Maria, olha aqui, quem puder entrar no meu site, Rosário das Lágrimas de Nossa Senhora, para salvar esse país do comunismo, pelo amor de Deus, e se prepare, que nós vamos sair de Sardes para Filadélfia, a igreja da reconciliação. Vai haver o triunfo do Imaculado Coração de Nossa Senhora e um poderoso avivamento sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir você, antes de terminar, só uma coisa. As pessoas que estão aí, Tiago, quem quiser entrar lá no meu site, tem o meu livro, Ou Santos ou Nada, tá? Tem o Cura das Feridas da Alma, quem quiser adquirir, que é sobre depressão, ansiedade e suicídio. Tem os pendrive lá, Fé Católica, que é os 21 pregação sobre a fé, para responder todos esses ataques protestantes aí, imagem, idolatria, santo, cruz, procissão. Tem um outro pendrive sobre o fim dos tempos, para explicar essa doutrina besta do arrebatamento protestante. São 12 pregações só sobre esse assunto, de fim dos tempos, e tem um outro pendrive sobre quebra de maldição nas gerações, para explicar um pouco sobre isso, como que essas hereditariedades precisam ser cortadas da nossa vida. E
as pessoas que quiserem me ajudar, eu quero lançar esse livro, que é As 7 Mentiras da Teologia da Libertação, que eu escrevi. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Demais, Deus abençoe vocês e muito obrigado por convidar o Cabeção para explicar isso aí. Peraí, teve gente que pediu para fazer live do Purgatório, teve gente que pediu para fazer live do Espiritismo, teve gente que pediu para fazer live de guardar o sábado. Nós temos muito assunto mais para frente para fazer live. Mas antes da gente terminar, eu queria que você respondesse uma coisa em 2 minutinhos. Sim. Tá? Nós estamos chegando no carnaval. Católico pode participar de carnaval? Porque tem padres hereges aí falando que padre pode, que nós podemos ir pular carnaval, que não tem problema. Até em retiro protestante, o padre está falando que nós podemos ir. Católico participa de carnaval, Eudes? Olha, eu vou te dar essa resposta com aquilo que os santos escreveram sobre o carnaval, né? Porque os santos são os verdadeiros intérpretes da Sagrada Escritura e da nossa igreja. Então, eu prefiro escrever o que eles escreveram. Inclusive, quem está aí, entra no meu canal, que o primeiro vídeo do canal é um vídeo sobre o carnaval. Vamos lá. Santa Faustina dizia, nos últimos dias de carnaval, conheci um acúmulo de castigos e pecados, que eu fico imaginando como que Deus não destruiu a humanidade devido a tantos pecados no carnaval. São Francisco de Sales dizia, carnaval é o tempo das minhas dores, das minhas aflições. São Carlos Borromeu dizia o quê? Ó carnaval, que tempo diabólico que conduz as almas para o inferno. Santa Catarina de Sena dizia, carnaval, o tempo mais diabólico da humanidade. O beato João Folígio dizia, carnaval é a colheita de Satanás que conduz as almas para o inferno. Não precisa dizer mais nada. Meus irmãos, pelo amor de Deus, o carnaval é a exaltação da prostituição, da promiscuidade, do alcoolismo, das drogas, da indecência, da nudez, da pornografia, tudo quanto é inferno, é a festa do inferno na terra. Vai para um retiro, vai para Canção Nova, procura um retiro na sua diocese, vai adorar a Deus, vai pular e dançar na presença do Todo-Poderoso e larga esse inferno de lado, porque entre a opinião de um padre e o que os santos ensinam, eu fico com aquilo que os santos ensinam. Então, quem quiser um aprofundamento, tanto o livro, como eu gravei um vídeo no meu canal, pode entrar aí, Pregador Eduardo, que o primeiro vídeo é o que os santos ensinam. Carnaval, a lama do inferno sobre a face da terra. Acho que está pronto. Amém. Então, eu agradeço, irmão, mais uma vez, você por se preparar e nos trazer essa grandiosíssima aula aí. Eu já está na descrição do vídeo aqui, né? O ateliê onde você pode comprar o pendrive do Eudes, o canal do Eudes, tudo aqui. Então, você que está vendo, se inscreve, ajuda, né? Hoje, meus irmãos, nós já estamos 11h30, tá tarde, eu acho que nós ficamos cansados, cada um reze o seu terço em casa. Hoje eu não vou transmitir o terço ao vivo aqui pelo canal, amanhã, 9h30, nós voltamos com o terço ao vivo também. Agradeço o irmão Eudes, né, pela disponibilidade, que Deus abençoe grandemente, meu irmão. Aleluia, homem, Deus abençoe, com Deus. Então, um abraço. Salve Maria e viva Cristo Rei. E viva Cristo Rei.